Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez é o BYD King GS 2026. Essa é a versão top de linha, teve algumas mudanças importantes na linha 26, embora o conjunto mecânico não tenha se alterado, mas a gente detalha tudo para vocês na avaliação completa. Hoje é o nosso teste de consumo urbano e eu vou fazer considerações ao longo do vídeo para vocês, mas eu ressalto que é o mesmo trecho de sempre, ar-condicionado ligado, o carro no modo eco e dirigindo no modo híbrido, porque se fosse no modo 100% elétrico, ele não gastaria nada de combustível, obviamente. Mas eu vou falar para vocês também o quanto que eu consegui rodando em modo 100% elétrico com esse carro, qual a autonomia que ele fez na minha mão. Vamos lá descobrir então se ele é de fato econômico? Pessoal, vamos começar agora o nosso teste de consumo. Eu estou resetando aqui uma por uma as informações do trip. Tem que resetar uma por uma, isso é sacanagem. Eu já vou até colocar no modo eco aqui para não esquecer. Eu lembro vocês aqui que estamos com 25% de bateria neste momento. Mas esse é o mínimo que a bateria fica, ela não abaixa de 25%. Pela central multimídia você consegue selecionar entre 25% e 70%, e aí no modo automático ele vai gerenciar conforme ele achar melhor. Então provavelmente ele andaria esse trecho aqui totalmente de cidade em modo 100% elétrico, porque ele prioriza o elétrico, já que você gasta menos, né? É mais econômico do que usar a combustão, a gasolina. Se você utilizar o modo Save, que aí você define entre 25% e 70%, ele vai, sempre que chegar mais ou menos naquela porcentagem, naquele percentual que você definiu, ele vai ligar o motor a combustão para fazer a recarga da bateria e tentar manter sempre por volta daquilo que você escolheu. Então agora, por exemplo, ele acabou de cair para 24%. Mas é normal. Se você ficar usando muito tempo o carro parado também, só com a parte elétrica ligada, ele chega até às vezes 20%, 21%. Mas aí logo depois ele vai ligar o motor a combustão para recarregar a bateria novamente. A gente não vai fazer dessa vez um teste rodando em modo 100% elétrico. Então por isso que a gente está fazendo o teste como se fosse sem bateria, tá? Na autonomia elétrica zerada, justamente para ver como que é o consumo dele no modo híbrido. E aí dessa forma ele vira praticamente um híbrido convencional, como se não tivesse o benefício do plug-in. Porque a grande vantagem do plug-in é justamente você ter uma autonomia elétrica maior, até porque a bateria do carro é também bem maior do que de um híbrido convencional. E eu já vou falar sobre tudo isso para vocês nos mínimos detalhes. Eu vou começar não, porque eu já expliquei um monte de coisa antes disso, mas eu vou falar agora sobre o conjunto mecânico, que é um ponto meio complexo, inclusive, justamente porque é um híbrido plug-in, a gente tem bastante coisa para falar. O motor mais tradicional, não é o principal, mas é o mais tradicional, é o 1.5 aspirado somente a gasolina. Infelizmente, ele ainda não é flex, por enquanto. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção indireta de combustível, e o ciclo dele é o Atkinson, ou Atkinson, sei lá, do jeito que você quiser pronunciar. Mas é diferente do ciclo Otto, que é aquele mais tradicional. Tem também o ciclo Miller. Esse Atkinson ele é um pouco mais voltado à eficiência energética. Então ele tem números geralmente menores de desempenho, né, de potência e torque, mas ele consegue aproveitar melhor o mesmo litro de combustível. A eficiência dele é maior. Por isso que é mais comum a gente ver nos carros híbridos. Prova que ele não é muito potente são somente 110 cavalos com 13,7 kg de torque, ou 13,8 se você arredondar. E se fosse o único motor desse carro seria realmente muito triste. Mas felizmente você tem aqui como motor principal o elétrico, que esse traz 197 cavalos e 33,1 kg de torque. São números realmente muito maiores. E com os dois combinados, a BYD fala em 235 cavalos de potência máxima combinada, mas não fala o torque juntando as duas motorizações. Até porque isso é um pouco difícil, porque os motores atuam de formas diferentes, né? Não basta somar os números, tá? Muita gente acha que é simples, mas é muito mais complexo do que parece um carro híbrido. Junto com toda essa parafernália elétrica, combustão e etc., a gente tem a transmissão automática de única velocidade, só para realmente acoplar o motor a combustão quando necessário. E a tração desse carro é somente nas rodas da frente.
Agora, se eu estou falando de um modelo híbrido ainda mais plug-in, eu tenho que citar a bateria. Essa aqui é a Blade do tipo LFP, que é lítio ferro fosfato. É aquela bateria que teoricamente não pega fogo, você pode perfurar que ela não faz nada, é uma bateria bastante resistente. Ela tem uma capacidade de 18,3 kWh, mas a BYD não especifica se esse número considera a capacidade nominal, ou seja, aquela total, ou a utilizável, que é sempre um número um pouco menor. Agora, eu preciso explicar para vocês como que é feita a recarga de um carro híbrido. Eu sei que muita gente já sabe, mas muitas pessoas estão assistindo esse vídeo sem saber, então não custa nada eu explicar. Primeiro, eu vou falar que a gente tem alguns tipos diferentes de híbridos, e a gente já testou todos eles aqui no canal. Você tem o Mild Hybrid, que seria o híbrido leve, onde você tem um motor elétrico, só que ele não traciona as rodas. É sempre o motor a combustão que traciona. Por isso que ele é considerado um semi-híbrido ou um híbrido leve. Tem também o híbrido convencional, onde ele já vai ter uma bateria um pouquinho maior e a recarga você vai fazer pelo motor a combustão ou através das frenagens regenerativas. Você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio e ele vai emitir torque na rotação contrária do motor, justamente para gerar uma resistência e transformar aquela energia cinética, que é a de movimento, em energia elétrica. Ele consegue fazer essa conversão e recarregar um pouquinho da bateria. Não vai recarregar muito, tá? Mas ajuda. Por isso que o híbrido convencional não tem uma bateria tão grande. Não adianta você ter 30 kWh de bateria, porque para o motor sozinho recarregar tudo isso, você gastaria muito combustível e aí não faria sentido algum, né? A frenagem também não consegue recarregar tanto assim. Por isso que existe o híbrido plug-in, onde você consegue também recarregar o carro na tomada, além da frenagem regenerativa ou pelo próprio motor a combustão. É o caso aqui do King. Você conecta ele na tomada e a bateria é maior, como eu disse, são 18,3 kWh. Um híbrido convencional tem em torno de 2 kWh no máximo, geralmente. Muitas vezes tem até menos do que isso, então é uma diferença realmente muito grande, né? Inclusive aqui no King você tem duas opções de frenagem regenerativa. Buguei para falar, né? Frenagem regenerativa. Você tem o modo padrão e o mais alto. O mais alto ele vai intensificar essa frenagem. Não significa que o carro vai ficar mais econômico. Até porque se você pisar no pedal do freio, ele vai fazer o mesmo efeito de recuperação. Então muda mais o seu estilo de condução. Então se tirou o pé do acelerador, você vai sentir o carro perdendo velocidade com mais rapidez. Eu também aproveito para citar que no painel de instrumentos você tem do lado esquerdo um indicador de energia. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver. Mas ele mostra ali, por exemplo, 10 kW. Então nós estamos gastando 10 kW. É um medidor de potência, né? Às vezes, tirei o pé, ele está recuperando 18 kW. E aí se você pegar uma descida muito grande, onde ele vai recuperando, você vai ver que de fato o percentual de bateria vai aumentando, porque você acaba recarregando o percentual de bateria. Eu também cito que aqui na central multimídia você tem também no painel de instrumentos, mas é difícil de mostrar porque qualquer coisa que aparece do ADAS ele tira a nossa informação para mostrar o do ADAS, isso é horrível. Mas enfim, o fluxo de energia do carro. Então agora a gente acabou de ver que ele ligou o motor a combustão. A bateria está tracionando o carro, a parte elétrica, né, o motor elétrico, mas o motor a combustão está ligado para recarregar a bateria. Então dificilmente o motor a combustão vai entrar para tracionar as rodas. Geralmente quem faz isso é o motor elétrico, mesmo que o motor a gasolina esteja ligado para recarregar a bateria. Interessante, né? Só se você pisar fundo, que aí o motor a combustão entra realmente para auxiliar um pouquinho no desempenho. E eu não creio que você está assistindo esse vídeo até agora, mas ainda não deixou o like. Ainda não hypou o conteúdo? Minha Nossa Senhora, é de graça. Vai, ajuda a gente. Quem não gosta de algo de graça aqui no Brasil, né? Tudo é caríssimo. Vamos falar de outro ponto bastante importante, que é o peso do carro. Nessa versão GS, que é a mais completa, são 1.620 quilos. É um sedã médio, então não era para ser tão pesado assim. Mas ele é híbrido plug-in, então a bateria é bastante pesada e aí dá para entender que ele seja realmente bastante pesado, assim como quem vos fala. Eu também sou. Por enquanto, hein? Isso vai mudar. Eu também aproveito para falar sobre o preço do carro, que é outro ponto sempre muito importante. Nessa versão top de linha, na linha 2026, ele custa R$ 175.990. E só isso mesmo, porque não tem
opcionais, nem mesmo pinturas. Aliás, as pinturas você tem, mas elas são gratuitas, né? Agora eu preciso falar para vocês sobre aquela variação que a gente tem a cada teste, que é pequena, mas ela existe. Quem já sabe sobre isso pode até pular um pouco do vídeo se quiser. Mas eu sempre preciso citar porque chega muita gente nova aqui no canal. A gente já testou aqui 100 carros no canal. É muita coisa, né? E não daria pra gente testar todos no mesmo dia. E mesmo se desse, ainda teria variação. Porque você fazendo o mesmo trajeto 2 vezes, você não vai conseguir provavelmente pegar a mesma quantidade de semáforos fechados, ficar exatamente o mesmo tempo parado em todos eles, exatamente os mesmos carros andando a mesma velocidade na sua frente. Isso tudo vai variar. Agora, fazendo um trecho padrão aqui, a gente já reduz bastante essa variação. Também não fazemos um trecho extremamente longo por causa disso. Imagina se a gente fizesse 300 km. Andando 300 km na cidade, a variação é muito grande. Então a comparação com cada carro não ficaria assim muito justa. Às vezes você pega um carro que parou para entrar numa garagem, alguma coisa assim, e você vai ter que reduzir a velocidade por conta dele também. Tudo isso influencia a temperatura externa e etc. Agora, a gente seguindo o padrão, ar-condicionado ligado, dirigindo de forma muito parecida, se tiver muito trânsito a gente repete o teste e tudo mais, a gente consegue reduzir bastante dessa variação e tornar os testes mais justos e mais próximos. E estamos chegando aqui no final do nosso teste. Já vou até colocar aqui na câmera direita para a gente ver bem a guia ali no final do teste. Elas funcionam em qualquer velocidade, isso é bem legal, para não ralar as novas rodas. Vamos lá, aí olha que legal, a gente usa a câmera aqui, ó, para parar bem pertinho ali da guia, mas sem ralar as rodas, ó. Deixa o carro bem próximo, né? Próximo. Bom, vou só aproximar ali a traseira. Puxei o freio de mão, desliguei a motorização. Nada mais interfere na nossa média. Vamos ver o resultado? Vamos lá então, pessoal. A gente percebe aqui no trip de viagem B que a gente rodou 10 km exatos, segundo o painel. A gente vê aqui que foram, na verdade, 23 km por hora de velocidade média assim que a gente chegou. Ele está mostrando um pouco menos porque ele fica mudando ali, mesmo se o motor estiver desligado. E assim que a gente chegou, estava mostrando 0,4 hora de tempo. Só que vocês viram que ele não mostra os minutos precisamente. 0,4 hora não significa que foram 40 minutos, nem que foram 4 minutos, tá, pessoal? Você tem que ficar fazendo as contas. Ele mostra, se eu não me engano, de 6 em 6 ou de 12 em 12, não me lembro agora. Diz que a gente consumiu 0,6 litro para fazer esse percurso e o consumo que ele fala mesmo pra gente, ó, 5,3 litros a cada 100 km. Se a gente converter, são 18,8 km por litro. Agora, considerando que a gente rodou 10 km e gastamos 0,6, o consumo na verdade é de 16,6, divergente às informações do mesmo painel de instrumentos. Curioso isso, mas não acho legal. Acho que as duas informações arredondam de forma meio diferente. O Inmetro fala pra gente que no modo híbrido, na cidade ele faz 16,4. Então, em qualquer uma das nossas duas informações, a média foi um pouco melhor em relação àquela do Inmetro. O Inmetro fala pra gente também o quanto a gente faria em modo 100% elétrico. Uma média equivalente, né? Ele diz que na cidade seria o equivalente a 45,6 km por litro. Na estrada, o equivalente a 37,3. Falando de autonomia 100% elétrica, mas eu rodei em modo 100% elétrico com esse carro até chegar no mínimo, que é 25% de bateria, 99,5 km. O Inmetro fala que são 78 em modo elétrico, então a gente conseguiu praticamente 100, bem a mais do que ele informa para nós. Se a bateria chegasse de fato ao 0% ao invés de travar em 25%, aí com certeza a gente teria uma autonomia ainda maior nesse modo elétrico, mas ainda assim muito boa, quase 100 km. Mas vamos lá, o que eu achei sobre essa média de consumo? Para um híbrido, considerando que nosso trecho tem consideráveis subidas, o que faz ele ligar mais o motor a combustão para recarregar a carga, né? Eu acho uma ótima média de consumo. Poderia ser sim um pouquinho melhor, mas lembrando que o híbrido plug-in ele é mais pesado, ou seja, ele está carregando mais bateria, né, mais peso de bateria, e você não está usufruindo da maior capacidade do plug-in, que é justamente andar com a bateria cheia para ter vários quilômetros de autonomia em modo 100% elétrico. Aqui a gente está usando um híbrido plug-in como se fosse um híbrido convencional. Então, tendo em vista essas considerações, que é um carro mais pesado naturalmente, eu acho uma média muito boa. Mesmo considerando o número menor de 16,6
km por litro, que é considerando os litros que ele diz que a gente gastou, né? Para efeito de comparação, eu posso citar para vocês outros carros híbridos que já passaram aqui nesse nosso teste, inclusive o King GS 2025, que não mudou quesitos como conjunto mecânico. E ele fez, adivinhe, 18,8 por litro no modo Save e 16,7 considerando os litros gastos, a mesma coisa que fez aqui. Lá eu arredondei, tá? 16,6 aqui, ele arredondando a 16,7 também. Agora, um carro que é maior, mas que é híbrido convencional e conseguiu ser mais econômico, foi o Honda Accord Touring 2.0 híbrido, aspirado, não é turbo, na linha 2025, que fez 18,5 km por litro. Conseguiu ser mais econômico se você considerar esse número menor do King. Já um BYD Song Plus GS 1.5 híbrido plug-in 2026, não é o 27 ainda, fez 17,8 ou também 16,6, considerando os litros gastos. O Honda Civic Touring Advanced Hybrid, mesmo conjunto do Accord praticamente, porém na linha 2024. Ele fez 16,4 km por litro nesse trajeto, também bastante econômico. Ou seja, sim, o King é um carro bastante econômico e ficou entre os mais econômicos até então aqui nesse nosso trecho. Se você considerar o número que ele fala de litros a cada 100 km, né, que daria os nossos 18,8 km por litro, ele é o híbrido mais econômico que já passou aqui nesse nosso trecho, junto com a linha 2025. Aliás, não só entre os híbridos, né, entre todos os carros que já passaram nesse nosso teste, pelo menos nesse trecho específico. Se você ainda não fez isso, saiba que dá tempo de deixar o seu like e hypar o conteúdo. É de graça e ajuda muito a gente. E é lógico, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa média de consumo. Você esperava mais, menos ou exatamente isso do King 2026? E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.